Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Matemática com Douglas de Souza. Você está na playlist sobre a banca Selecom, Matemática e Raciocínio Lógico, beleza? Vamos à resolução do segundo simulado, agora sobre raciocínio lógico, tá bom? Especificamente sobre lógica proposicional. Se você não assistiu o simulado 1, depois desse, você vai lá. Não esquece, galera, na descrição desse vídeo você baixa gratuitamente esse simulado para que você possa imprimir e resolver comigo aqui, ou resolver antes, beleza? E depois conferir e fazer as devidas observações. Tá na descrição, não esquece de baixar e imprimir não, beleza? Galera, se você sempre acompanha esse tipo de conteúdo ou está chegando aqui, mas gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like para fortalecer e o YouTube entregar a mais pessoas, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tem conteúdo toda semana gratuitamente para você, beleza? Sobre matemática, sobre raciocínio lógico e algumas notícias sobre concursos, vestibulares e provas militares, beleza? Então, vamos para a primeira questão, lógica proposicional, todas as questões do ano de 2024 da Banca Selecom. Ó, conversando sobre bandas de metal, Adriano disse a um amigo: Sepultura é uma banda muito boa e, olha o conectivo, Angra é uma banda superestimada. Beleza. A negação lógica dessa proposição é, galera, conectivo é o i. Vamos anotar algumas observações aqui. O i a gente chama de conjunção. Beleza? E simbolicamente é um chapeuzinho, é um Vzinho para baixo. Tá. Para negar o i de modo bem simples, negamos as duas proposições, ou seja, negamos a primeira parte, negamos a segunda parte e trocamos o i pelo ou. Só isso, professor, só isso. Primeira parte, Sepultura é uma banda muito boa. Então fica Sepultura não é, olha a negação, não é uma banda, beleza? Muito boa. Jogamos o ou, tá bom? E agora negamos a outra parte. Angra é uma banda superestimada. Angra não é uma banda superestimada. Só isso, professor. Só isso. E agora? Agora procura o gabarito. Ó, letra A não é porque está com I. Letra C não é porque está com I. Vamos olhar a letra B. Sepultura não é uma banda muito boa. Negou a primeira parte. Jogou o ou, mas não negou a segunda parte. Então também não é letra B. Portanto, gabarito D, ó. Sepultura não é uma banda muito boa. Deixa eu destacar aqui. Negou a primeira parte. Beleza? Trocou o i pelo ou e negou a segunda parte. Então, já bota na tua mente. O i a gente chama de conjunção. A simbologia é o vizinho. E para negar, a gente nega tudo e troca o i pelo ou. Em linguagem simbólica, temos a estrutura P, que é a primeira proposição, Q, que é a segunda proposição, e o conectivo I. A negação a gente simboliza pelo tio, pode ser esse símbolo também, tá? Que a gente chama de cantoneiro. Para negar, estruturalmente, simbolicamente, negamos o P, negamos o Q e jogamos o OU, que é o Vzinho normal. Lembrando que o OU a gente chama de disjunção. Beleza? Show de bola, professor. Tranquilo. Questão de número 2. Diz assim pra gente. Uma antiga e famosa frase, supostamente dita por uma rainha, destaca a falta de conexão de algumas pessoas com a realidade dos mais necessitados. Tal ideia é aqui apresentada com adaptações. Se eles não têm pão, vou destacar a proposição, tá? Eles não têm pão, então devem comer brioche, né? Acho que é isso mesmo, né? Tá. Primeira proposição, conectiva aqui é o se, então. É o que a gente chama de condicional. A primeira proposição, no se então, é o que está após o se e antes do então. Essa daqui, ó. Eles não têm pão. É o P.
tudo que está após o então, no caso, devem comer brioche, é a segunda proposição. Chamar de quê? Beleza. E o conectivo é o se então. Então temos a estrutura P implica que o se então a gente simboliza por uma setinha. Galera, aqui no canal temos uma playlist sobre análise combinatória e probabilidade, eu já falei a você no simulado anterior, mas tem uma playlist muito especial sobre raciocínio lógico para concursos, onde a gente resolve diversas questões sobre esses tópicos, beleza? Aqui também tem vários simulados, por exemplo, tem 5 simulados que eu preparei para PMPE e que valem para diversos outros concursos sobre lógica proposicional, probabilidade e análise combinatória. Tá. Nós queremos a negação dessa frase. Anota no teu caderno. Negar uma frase é trocar o valor lógico dela. Ou seja, se ela era verdadeira, agora ela vai virar falsa. Se ela era falsa, agora vai virar verdadeira. Aqui no canal tem uma aula completa, uma super aula sobre negação lógica, para que você fique por dentro de tudo sobre negação lógica, beleza? Mas de modo simples, uma negação lógica é você trocar o valor lógico da proposição original. Significa dizer que dentro de uma questão, mesmo que ela não diga explicitamente a palavra negação, mas ela te der uma frase verdadeira e pedir para você deixar ela falsa, ou te dar uma frase falsa e pedir para deixar ela verdadeira, é questão de negação. Tá bom. Professor, como é que a gente nega? Botar o tio? O se então. Atenção. Tchan, 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 tchan. Se você está com sua boizinha ou o seu boizinho, olhe no olho dela ou dele e diga assim: amor, o que eu vou anotar no meu caderno agora é só pelo aprendizado. É só para eu passar num concurso público. Não é nada real. Tá. Para negar o sim, então, você vai usar o que eu chamo de regra da amante. Professor, regra da amante? Meu amigo. Perde a piada, né? Aliás, não perde a piada, mas complica no relacionamento. Brincadeira, eu tô sozinho aqui, eu posso falar. Regra da amante. Professor, como assim regra da amante? Gente, tu tem duas ou dois. Beleza. Tem duas ou dois, tá ali naquele rolo, né? Deu merda, o que é que tu faz? Eu mantenho a primeira, professor. É a primeira, pô, é meu bebê. É o meu bebê. A outra, ou o outro, nem conhece. Então mantém a primeira. E nega a segunda. É assim que você vai negar o se então. Mantém a primeira proposição. Mantém o P. Joga o I e nega a segunda. A segunda nega até a morte. Eu nem te conheço. Nunca nem te vi. Professor. Então, para negar o se então, mantém a primeira proposição. Mantém o que está entre o se e o então. Nesse caso, eles não têm pão. Opa, é a minha primeira. Eles não têm pão. Mantém. É o meu bebê. Meu bebezinho. Joga o i. Se liga que o conectivo muda, tá? A gente nega o se então com a conjunção i. E agora, segunda, eu nem te conheço. Devem comer brioche? Não devem comer brioche. Não, não deve comer não, galera. Comer não, segunda opção. Jamais, beleza? Mantém a primeira e nega a segunda. É assim que você nega o se então. Mantém a primeira parte, joga o i, beleza? E nega a segunda. Então vamos lá. Letra A. Eles têm pão. Opa, negou a primeira, boy. Não, a primeira não nega, não. A segunda tu não conhece. A primeira não. Letra B. Eles não têm pão e devem comer brioche. Opa! Quer ficar com as duas, boizinho? Não, não. Quer ficar com os dois, boizinha? Não. Tem que negar a segunda. Não é B, não. Olha C. Eles têm pão. Não, nega a primeira, não, boy. Então vai ser D, né, professor? Vai ser D, ó. Eles não têm pão. Manteve a primeira do jeito que ela tá. Jogou o I e negou a segunda. Lindo e maravilhoso. Assim você dorme na paz. Beleza? Não esquece. Para negar o se então, eu repito a primeira parte. Comigo aqui agora. E você? Fecha o olho. Vamos lá, internaliza. Para negar o se então, eu mantenho a primeira parte. Beleza, professor.
Jogo o i, beleza, professor. E nego a segunda. Regra da amante. Mantém a primeira e nega a segunda. Beleza? Próximo. Considere que a proposição Gilda está grávida é verdadeira. Então, eu vou marcar aqui, ó. Gilda está grávida, verdadeira. E que a proposição Marcondes sabe lógica é falsa. Marcondes sabe lógica é falsa. Então, aqui está dizendo que ele não sabe. Não, está trocando o valor lógico. Se Marcondes sabe lógica é falso, e é verdadeiro. Marcondes sabe lógica é falso. Tá. Eu quero saber o valor lógico final da primeira e da segunda proposição, respectivamente. Galera, respectivamente significa nessa ordem, tá? Ah, eu deixei o gabarito aqui, ó, meu Deus. Mas tudo bem. Vamos responder. Erro de edição. Não vou cortar, não. Tá, vamos lá. Gilda está grávida. Gilda está grávida. Verdadeiro. Galera, vamos lá. No se, então, só tem um caso que dá falso. E eu sei que você conhece. É o Vera Fischer. O se, então, só será falso se a primeira parte, que é o que está entre o se e o então, for verdadeira e a segunda parte, que é tudo que está após o então, for falsa. O se, então, só é falso no Vera Fischer. Primeira parte verdadeira, segunda parte falsa. Aqui nós temos V. Se então vai dar verdadeiro. Tá bom, professor. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E, não, peraí. Calma aí. Gilda não está grávida. Aqui eu fiz confusão. Aqui, Gilda não está grávida. Tá dizendo que ela tá, né? Aqui é falso. E aqui tá dizendo que ela tá. Beleza. Tá. Mas veja, aqui eu tenho F na primeira parte e V na segunda parte. Cuidado, tá? O se então só é falso no Vera Fischer. Primeira parte verdadeira, segunda parte falsa. Não é o caso aqui, tá trocado. Tá verdadeiro. A primeira é verdadeira. Já não é a letra A, nem B. O ou, anota assim, ó. O ou só é falso se tudo for falso. E é o caso aqui, ó. Falso, falso, dá falso. Então a sequência é verdadeiro e falso. É letra C mesmo, tá? De novo, o se então só será falso se a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa. É o Vera Fischer. Beleza, professor. E o ou só será falso quando as duas partes forem falsas, tá bom? Questão número 4 diz assim pra gente, ó. Douglinhas assistia a uma partida de basquete quando esbravejou contra certo jogador do seu time. Ele é jogador profissional e, olha o conectivo, não sabe dar um passe decente. A negação dessa proposição dita por Douglas é: agora você já sabe, né? Para negar o i, eu troco pelo ou. Então já não é letra A, já não é letra B. Pode ser a C, pode ser a D. Só que aí a gente nega tudo, né? Para negar o i, nega tudo e troca o i pelo ou. Então vamos negar essa primeira. Ele é jogador profissional. Ele não é jogador profissional. Já não pode ser a C. Gabarito é D, né? Ó, ele não é jogador profissional, não sabe dar um passe. Bom, para negar não sabe dar um passe, sabe dar um passe. Ah, professor, nega tudo, negou e troca o i pelo ou. Tá bom? Tá vendo? Já aprendeu mais umas coisinhas. Fortaleceu. E para fechar, Úrsula quer mudar seu plano e em conversa com a atendente de sua operadora afirmou, opa, deixa eu voltar aqui, afirmou o seguinte, vamos lá, se não existir um plano mais barato, já vou destacar a primeira proposição, que meu plano atual, então eu não mudo de plano. Beleza, temos aqui primeira proposição, que está entre o se e o então, segunda proposição. Só que agora ele quer uma proposição logicamente equivalente à afirmação de Úrsula. Galera, equivalência é você dizer a mesma coisa de outro modo. Mas na equivalência lógica,
Você pega uma proposição verdadeira, reescreve e ela continua verdadeira. Você pega uma proposição falsa, reescreve e ela continua falsa. Ou seja, equivalência lógica mantém o valor lógico da proposição original. Se era verdadeira, continua verdadeira. Se era falsa, continua falsa. Beleza? Então, se uma questão, mesmo que não diga explicitamente, que dá uma proposição verdadeira e pede uma proposição verdadeira, e dá uma proposição falsa e pede uma proposição falsa, ou seja, manda você manter o valor lógico, é equivalência, tá bom? Beleza. Para fazer a equivalência do se, então, do P implica que, temos duas formas de fazer a equivalência, beleza? A primeira, a gente inverte as proposições, negando ambas e mantendo o conectivo se então. Então, o que era a primeira proposição vai para a segunda e o que era a segunda vai para a primeira. E mantém o conectivo se então. A gente chama essa forma de contrapositiva. Professor, tem que saber o nome? Tem, galera. Beleza? As bancas cobram. Pode pedir essa forma especificamente. Beleza. Então, nesse caso, vamos negar tudo trocando a ordem, tá? E mantendo o conectivo se então. Esta proposição, que era a segunda, vai para a primeira. Eu não mudo de plano. Vou negar. Eu mudo de plano. Beleza. Esta proposição, que era a primeira, vai para a segunda. Não existe um plano mais barato que o meu. Existe, beleza? Um plano, tô negando, mais barato que o meu. E qual conectivo eu uso, professor? Se, então. Tá, negou tudo, inverteu a ordem e manteve o conectivo se, então. Vamos ver? Letra A. Se eu não mudar de plano, então não existe um plano mais barato que o meu. Galera, trocou a ordem, mas não negou. Não é letra A. Tá? Não é letra A. Isso não é uma equivalência. Só mudou de lado. Fez nada. Tá bom? Tem que inverter e negar. E manter o conectivo se então. Se eu mudar de plano, opa, parece interessante. Então existe um plano mais barato que o meu. Lindo. Letra B. Usou a forma contrapositiva. Tá, mas professor, tem outro jeito de fazer a negação? Tem, galera. Você nega a primeira parte, joga o ou e mantém a segunda parte. Isso aqui a gente chama de neima. Deixa eu fazer melhorzinho. Isso aqui a gente chama de neima. Neima. Nega, joga o ou, ó o vizinho do ou, ó o vizinho, ó, e mantém. Nega e mantém. Então, nega a primeira. Não existe um plano mais barato que o meu. Ficaria, existe um plano mais barato que o meu. Ou, agora repete a segunda. Eu não mudo de plano. Beleza, professor. Tem essas duas possibilidades. Para fazer a equivalência do se então, inverte, negando tudo e mantendo o conectivo se então. Chamamos de contrapositiva. Ou, nega a primeira parte, joga o ou e mantém a segunda parte. Show de bola, galera! Espero que você tenha gostado, compreendido. Se foi válido para você, se inscreve aqui no canal, deixa teu like e compartilha esse conteúdo para que ele possa ajudar mais pessoas. Cheiro no coração, que Deus te abençoe e até mais. Tchau, tchau. Fui!